Imaginem a seguinte cena, um aristocrata bilionário do século IV. Uhum. O sujeito, ele é herdeiro das terras mais ricas ali de toda a região da Capadócia, teve a educação mais fina, mais cara que o dinheiro podia comprar nas escolas de Atenas. A nata da intelectualidade da época, né? Exatamente. E ele tinha um caminho completamente livre para dominar o Senado ou a corte imperial. O mundo estava literalmente na palma da mão dele. Sim. E o que ele faz com tudo isso? Ele simplesmente vende tudo. Ele abre mão de tudo. Distribui a herança inteira e vai viver no meio do nada, dedicando o intelecto brilhante dele para cuidar dos doentes e dos miseráveis. Olha só, é com o impacto dessa contradição viva que a gente dá as boas-vindas a quem nos acompanha para mais um episódio da nossa série patrística. Eu estou muito fascinada com o tema de hoje. Uma daquelas biografias que deixam a gente quase sem fôlego, não é? O homem em questão é Basílio de Cesareia. Uhum. E a vida dele é uma prova contundente de que a antiguidade tardia estava muito longe de ser um período de contemplação passiva. A gente tem o costume de olhar para esses autores dos primeiros séculos do cristianismo, os pais da igreja, como figuras isoladas da realidade, trancadas em bibliotecas. Pois é. Mas a verdade é bem diferente. E os nossos ouvintes sabem bem o peso que os pais da igreja têm na formulação de toda a estrutura dogmática e até litúrgica que moldou o rumo da igreja para sempre. A questão que pega aqui e que torna essa nossa exploração aprofundada tão fascinante é que Basílio não usou essa autoridade imensa para ficar protegido num gabinete confortável. De jeito nenhum. As heresias pipocavam a cada esquina. Era um verdadeiro caldeirão em ebulição. Um cenário onde a teoria precisava urgentemente vir à prática. E Basílio, ou Basílio o Grande, como ele ficou conhecido, operava exatamente nessa intersecção, sabe? Para a gente entender o tamanho da ação dele, nós precisamos olhar para a crise que a Capadócia enfrentava naquele momento. Não era só uma questão teológica abstrata. Tinha uma crise social pesada junto, né? Sim, havia um esmagamento econômico monumental. Os impostos imperiais eram sufocantes, e uma elite muito pequena de latifundiários concentrava quase toda a riqueza. Eles exploravam os camponeses até a última gota de suor. E Basílio responde a isso não só com sermões bonitos, mas com tijolos. Nossa, exato. Ele constrói o que o povo acabou apelidando de Basiliades. E as fontes descrevem isso não como um simples asilo, mas como um complexo hospitalar tão imenso que parecia uma cidade à parte. É impressionante. Tinha alas para leprosos, moradias para os trabalhadores, cozinhas comunitárias. Era uma verdadeira cidade de misericórdia, construída do zero. E a urgência por trás dessa construção fica ainda mais clara quando a gente analisa o primeiro texto do nosso encontro de hoje, que é a homilia sobre Lucas 12. Também chamada de homilia sobre a avareza. Isso. O pano de fundo dessa obra é uma calamidade climática e social terrível, certo? Sim, o contexto é assustador. Entre os anos de 368 e 369, uma seca inclemente devastou toda a região. Caramba! A fome atingiu um nível tão extremo que há relatos históricos de famílias sendo forçadas a vender os próprios filhos como escravos. Nossa! Sim, simplesmente para ter o que comer, para não morrerem todos de inanição. E no meio desse desespero absoluto, Basílio observa os grandes proprietários de terra trancando seus celeiros. Eles estavam estocando trigo de propósito, esperando o preço disparar no mercado negro. Para lucrar em cima da tragédia alheia. Lucrar em cima da morte iminente dos camponeses. É diante dessa atrocidade que ele sobe ao púlpito. E dá pra gente perceber que o tom dele no texto não é de um conselheiro dócil, mas de um promotor de justiça implacável, sabe? E tem um ponto na homilia que eu achei de uma profundidade psicológica tremenda. Ele fala sobre o perigo da riqueza e faz uma separação entre a tentação da adversidade e a tentação da prosperidade. A gente é meio treinado a achar que a provação só vem na dor, na falta. Mas ele inverte essa lógica de um jeito fascinante. Ele inverte magistralmente. Basílio diz que a adversidade é violenta, mas ela te acorda, ela funciona como o fogo que purifica o ouro. E ele usa a figura de Jó, lá do Antigo Testamento,
como o ápice dessa resistência consciente. Uhum. Porque na adversidade, o ser humano percebe a própria fragilidade e, muitas vezes, busca o divino. O problema real, o perigo silencioso, é a prosperidade. É como se a escassez te obrigasse a lembrar que você precisa do outro, enquanto a abundância cria uma bolha, né? Uma ilusão de autossuficiência. Precisamente, a prosperidade anestesia a consciência. E o foco do texto dele é o homem rico do Evangelho de Lucas. Esse personagem tem terras tão férteis que a colheita simplesmente transborda, e a primeira reação dele é pensar: o que eu vou fazer? Já sei. Vou derrubar os meus celeiros antigos e construir outros muito maiores para guardar tudo que é meu. Ele só pensa nele mesmo. Exato. Basílio usa essa passagem para diagnosticar como a prosperidade cega o indivíduo. O excesso faz com que o rico perca completamente de vista o fato de que ele vive numa comunidade. Ele passa a orbitar apenas o próprio umbigo. Mas, tentando fazer um pouquinho o papel de advogada do diabo aqui, Vamos lá. se a gente pensar com a mentalidade de sobrevivência humana básica, não seria instintivo o homem querer guardar o excesso da colheita de hoje para garantir que a família dele não passe fome numa próxima seca? Para quem está acompanhando a gente agora, pode parecer que isso não é maldade. É só, planejamento financeiro. É autopreservação. Isso, autopreservação. Como que o Basílio consegue desarmar esse argumento que na superfície parece tão lógico? Ele desarma isso direto na raiz da questão, que é o conceito de propriedade. A argumentação de Basílio destrói a premissa de que nós somos donos absolutos das coisas. Ele diz: pense bem, quem fez a semente brotar? Foi você ou foi a chuva que Deus mandou? Foi o seu esforço ou foi o sol que brilhou sobre a terra? Nossa, muito bom. A perspectiva patrística, e isso é vital para quem nos ouve entender a mente da época, é que o ser humano é, na melhor das hipóteses, um administrador temporário dos dons que pertencem ao Criador. Ele não é o dono, é o gerente. Perfeito. Portanto, se você retém toneladas de alimento apodrecendo no escuro dos seus celeiros, enquanto seu vizinho morre de inanição na sua porta, você não está sendo prudente. Você está literalmente roubando o que pertence ao faminto. O que me chamou muita atenção foi a imagem visceral mesmo que ele usa nas fontes para ilustrar isso. Ele não usa termos econômicos polidinhos, não. Ele compara esse avarento a um glutão. Sim, a figura da gula. É como um sujeito num banquete que continua enfiando comida goela abaixo, preferindo arrebentar o próprio estômago de tanto comer, a permitir que as sobras sejam dadas aos mendigos lá fora. É uma analogia super pesada, mas que quebra qualquer tentativa de disfarçar a avareza com aquele verniz do planejamento que a gente comentou. E Basílio vai ainda mais fundo ao expor a miséria interna desse rico. O homem do Evangelho diz: o que farei, o que comerei, que é exatamente a mesma frase que um mendigo desesperado diria. Uau, é verdade. O rico é devorado por uma ansiedade doentia de como proteger aquilo que ele acumulou. A grande denúncia de Basílio é que derrubar celeiros velhos para construir outros ainda maiores é o suprassumo da misantropia, é um ódio à humanidade. Porque nega a nossa conexão, né? Exato, nega a nossa comunhão de natureza. Basílio diz com todas as letras: os seus celeiros velhos já deveriam ser as casas dos famintos. O raciocínio dele acaba revelando que a avareza não é um simples erro de contabilidade, nem mesmo só um tropeço ético. É uma falha brutal na compreensão do que realmente significa ser humano. E, se esse avarento esqueceu o que o faz humano, a grande pergunta que Basílio se faz em seguida é justamente essa: o que, afinal, constitui a nossa humanidade? É o próximo passo lógico dele. E é aí que a gente entra na segunda obra dessa nossa análise de hoje, que são as homilias sobre a origem do homem. E olha, é aqui que o texto fica brilhante. Ele vai direto no texto de Gênesis, naquela frase clássica: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a sacada dele aqui é algo que passa batido para quase todo mundo que lê esse texto hoje em dia. Passa batido porque, para nós, imagem e semelhança viraram sinônimos poéticos na nossa linguagem do dia a dia. Mas para Basílio, que estava inserido num debate antropológico e teológico refinadíssimo do século IV, distinguir essas duas palavras é a chave para entender todo o propósito da vida humana. Ele propõe uma separação cirúrgica. A imagem de Deus, segundo ele, é inata. É um dom fundacional dado no instante da criação.
ela se manifesta primariamente pelo uso da nossa razão e pelo nosso domínio. Mas um domínio que não é só sair mandando nos animais e na natureza fora, certo? Longe disso. O domínio mais importante e implícito na imagem é o domínio interior. É a capacidade racional de governar as próprias paixões, os instintos animais e os apetites desordenados. É isso que nos diferencia das bestas. Isso nós já recebemos. Faz parte do nosso equipamento de fábrica, digamos assim. Já a semelhança, essa é uma história completamente diferente. Sabe o que isso me lembra? Lendo as fontes, eu fiquei pensando numa analogia. É como se a gente fosse uma tela de pintura. A imagem seria aquele esboço preliminar, o contorno que Deus já desenhou, mas a semelhança seria o nosso trabalho de pegar os pincéis e preencher as cores da nossa própria vida. Se a gente não fizer a nossa parte, através do nosso esforço, o quadro não fica parecido com o modelo original. A sua analogia ela capta exatamente a genialidade da visão de Basílio. Ele usa essa mesmíssima figura da pintura. A semelhança está em potência, não em ato. Nós temos a capacidade de nos tornarmos semelhantes ao Criador, mas essa semelhança precisa ser ativamente, diariamente, arduamente conquistada. E como se conquista isso na visão dele? Pelo exercício do livre-arbítrio e pela prática das virtudes. O ato de perdoar uma ofensa, o ato de partilhar o pão, o exercício prático da misericórdia imitando as ações de Cristo. É aí que pintamos as cores da semelhança. E ele deixa claro que Deus faz isso de propósito, não porque não quis terminar o trabalho, mas para que o mérito seja nosso. Sem isso, a liberdade simplesmente não existe. Seríamos só peças de decoração. E o que me deixa, assim, admirada é que ao desenhar essa dignidade humana baseada puramente no intelecto e na alma, Basílio chega a conclusões sociais que são assombrosamente avançadas para a época dele. Quais em particular te chamaram a atenção? A posição dele sobre a igualdade entre homens e mulheres, século IV, gente. Isso é de uma importância histórica imensa. O Império Romano era uma sociedade patriarcal, estruturalmente muito rígida, onde o valor da pessoa frequentemente era associado à força física ou à capacidade militar. Mas Basílio lê que a mulher também foi criada à imagem de Deus e crava uma posição inegociável. Se a imagem reside na alma e no uso da razão, então a dignidade espiritual e moral entre os sexos é exatamente a mesma. Perfeito. As virtudes exigidas de um homem são as mesmíssimas exigidas da mulher. Ele chega a escrever textualmente que a fraqueza está na carne, mas na alma acha-se a fortaleza. Ele desatrela o valor humano daquela biologia brutal. E falando em corpo humano, as fontes destacam uma observação anatômica dele que é pura poesia. Basílio argumenta que o próprio formato do nosso corpo funciona como uma escola existencial. A questão da postura, né? Isso. Fomos moldados do pó da terra para nos manter sempre humildes, cientes da nossa mortalidade. Mas, em contrapartida, a nossa coluna é ereta. Ao contrário dos animais de pasto. Exatamente. Os animais quadrúpedes têm a estrutura anatômica voltada para o chão. O olhar deles foca no ventre, na terra, na mera sobrevivência e na satisfação imediata dos apetites físicos. Já o ser humano, ao caminhar ereto, tem o olhar naturalmente elevado. A nossa postura física é um lembrete contínuo de que nós não fomos criados para rastejar na lama da avareza ou dos prazeres passageiros, mas para ter os olhos voltados para o alto, porque é celeste. Nossa, é muito bonito. Só que aí a gente esbarra num problema muito prático. Se a nossa meta é atingir essa semelhança divina, de olhar para o alto, a nossa realidade diária mostra que a gente falha miseravelmente. Constantemente. A humanidade sozinha não dá conta. O peso das nossas falhas puxa a gente para baixo o tempo todo. Fica muito evidente nas fontes que, para ocorrer essa transformação interior, é necessária a intervenção de algo muito maior. E essa constatação nos leva diretamente para a terceira e talvez mais espinhosa obra da nossa exploração de hoje, que é o famoso Tratado sobre o Espírito Santo. Espinhosa, mas absolutamente central para nossa análise. Porque se a santificação do homem exige uma força divina,
A natureza dessa força tem que ser definida com clareza. E isso nos lança bem no meio de uma das maiores guerras teológicas e políticas que a antiguidade já viu. E aqui entra um fato histórico que, para quem vê de fora hoje, beira o absurdo. Pense bem, o império estava rachado, bispos sendo exilados, multidões nas ruas brigando, e o estopim de tudo parecia ser um mero debate gramatical. Parecia, né? É. A disputa feroz entre Basílio e os grupos hereges da época, como os arianos e os pneumatômacos, que eram aqueles que negavam a divindade do Espírito Santo, toda essa briga se dava por causa de preposições ditas no fim das orações. A confusão girava em torno de louvar a Deus com o Filho e com o Espírito versus pelo Filho no Espírito. Mas espera, qual a gravidade de trocar um com por um no? O que parece hoje um preciosismo gramatical sem sentido era, na verdade, uma batalha pela própria identidade de Deus. Precisamos lembrar que os hereges da época eram profundamente influenciados pela filosofia clássica pagã. E na filosofia secular da época, preposições diferentes indicavam níveis de importância e naturezas totalmente diferentes. Como assim? O de indicava a causa principal ou o artífice. O por, ou pelo, indicava o instrumento secundário, a ferramenta. E o em, o no, indicava a circunstância de lugar ou de tempo. Então eles pegaram essa planilha da filosofia grega, que foi criada para explicar objetos e coisas do mundo, e forçaram Deus a caber dentro dessa mesma formatação? Exatamente isso. Ao aplicar essa régua humana, os hereges diziam que o Pai é o Criador principal. O Filho é apenas a ferramenta, o instrumento criado, por isso, pelo Filho. E o Espírito Santo é meramente o ambiente, o lugar onde a ação acontece, no Espírito. Entendi. Com essa manobra semântica sutil, eles destruíam a Trindade. Eles rebaixavam o Filho e transformavam o Espírito Santo numa espécie de ferramenta ou força subalterna sem divindade própria. Eles terceirizavam a divindade, criavam uma hierarquia onde não podia existir. E Basílio percebe isso de cara e não recua. Ele usa esse tratado para demolir essa hierarquia. Ele defende a consubstancialidade, provando que a Bíblia usa essas preposições de várias formas só para mostrar a riqueza da ação divina, não para rebaixar ninguém. Mas ele bate o pé de que a igreja deve orar com o Filho e com o Espírito Santo. Porque a palavra com expressa igualdade. Isso. Na visão dele, é a única que mostra comunhão total, igualdade de honra. Eles estão no mesmo patamar. Mas aí o bicho pegou no campo intelectual, né? Como explicar que Deus é um e três ao mesmo tempo, sem cair na armadilha da filosofia grega? É aí que a gente esbarra em dois conceitos que sempre dão um nó na cabeça da gente. Os famosos úsia e hipostases. Esses mesmo. Traduzindo do jargão acadêmico para o nosso mundo concreto, para ficar acessível para quem nos ouve, como a gente descomplica o que é úsia e o que é hipostases? Vamos tentar simplificar. Pense na úsia como a substância, ou a essência divina comum. É a divindade em si mesma. O infinito, o poder, a bondade. Aquilo que faz com que Deus seja Deus. Existe apenas uma única e indivisível úsia divina, portanto, não há três deuses. Tá, e a hipostases? A hipostase é o modo de existência particular. São as características individuais que não se misturam de jeito nenhum. Seria como pensar na essência humana em geral versus as nossas identidades pessoais. Tipo, a humanidade é a úsia e eu sou uma hipostase. Num nível muito analógico, sim. A humanidade seria a úsia, a natureza que partilhamos. A hipostase seria a identidade incomunicável de cada um. Na Trindade, a característica do Pai é a paternidade. A do Filho é a filiação. A do Espírito Santo é a santificação. Perfeito. São três hipostases, ou pessoas, perfeitamente distintas, mas que possuem exatamente a mesma e única úsia, a essência divina. Assim, Basílio meio que hackeia a filosofia grega para resolver o problema. Isso é de uma habilidade intelectual formidável.
Mas o que mais me surpreendeu no texto foi a forma como ele respondeu quando pressionaram sobre as fontes bíblicas. Porque os hereges batiam na tecla, me mostra onde está escrito na Bíblia, palavra por palavra, a frase glória ao Pai com o Espírito Santo. E não está lá de forma literal. Não, com essas exatas palavras, não. E aí ele dá um checkmate, trazendo o peso de um conceito super importante, que é a tradição não escrita. Esse é um dos argumentos mais belos e poderosos do tratado. Ele inverte o ônus da prova. Basílio responde mais ou menos assim: vocês exigem apenas o que está textualmente escrito. Então me digam, qual versículo manda o cristão fazer o sinal da cruz no próprio corpo? Onde está escrito que as orações devem ser feitas voltadas para o Oriente? Não tá. Qual capítulo e versículo dita as palavras exatas para abençoar a água do batismo? E o silêncio impera do outro lado, porque nada disso está escrito nas páginas. É tudo vivência orgânica. Isso mesmo. A fé cristã não caiu do céu em formato de livro. Ela é transmitida por uma comunidade viva. Basílio argumenta que a escritura e a tradição viva não são inimigas. Elas são como dois pulmões que respiram o mesmo ar místico. A tradição oral carrega o mesmo peso, justifica dogmas, a lógica dele é imbatível. Se a igreja batiza as pessoas mergulhando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma idêntica, como poderia a igreja, na hora de cantar o louvor diário, de repente rebaixar o Espírito Santo como se ele fosse inferior? Não faz o menor sentido. É uma defesa super encorpada, muito robusta. E sabe quando a gente olha para a tapeçaria inteira que nós construímos hoje aqui, dá para ver o arco completo da genialidade desse homem. Basílio de Cesareia não tolerava viver numa abstração. De jeito nenhum. O mesmo intelecto afiadíssimo que desceu aos pormenores gramaticais das preposições gregas para defender a divindade abstrata do Espírito Santo. Contra imperadores, inclusive. Sim. É o mesmíssimo coração inflamado que cobrou as elites ricas sem piedade no meio da fome. É o mesmo homem que defendeu a dignidade da mulher e que construiu uma cidade para acolher leprosos. Para ele, lutar pela verdade de Deus e lutar pela dignidade do ser humano eram parte da mesmíssima vocação. Não há cisão entre a teologia mais complexa e a ação social mais urgente. E isso, olha, isso nos deixa com um pensamento muito instigante para quem está refletindo com a gente agora. Nas fontes, Basílio chega a descrever o ser humano como um microcosmos. Um pequeno universo. Exato. Um universo em miniatura onde o material e o espiritual colidem o tempo todo. A reflexão final que a gente pode tirar disso é que, se nós somos esse microcosmo, o caos que enxergamos no mundo do lado de fora, toda essa desigualdade brutal, a corrida por acumular mais do que precisamos. O egoísmo, né? A indiferença, tudo isso é, antes de tudo, o reflexo espelhado da nossa falta de domínio sobre o caos do lado de dentro. A falta de domínio sobre as nossas próprias paixões, sobre a nossa avareza, é o que constrói um mundo em ruínas lá fora. A provocação de Basílio continua ecoando fortíssima hoje. Se a gente não atingir a semelhança divina governando o nosso interior, como a gente pode sonhar em construir uma Basiliades na nossa sociedade? Nossa, uma reflexão profunda e, vamos admitir, bem desconfortável para a gente pensar. O desafio é gigantesco. E é embalados por essa constatação final que a gente vai encerrando a nossa análise de hoje. Para quem nos escuta e percebeu que as fundações do cristianismo antigo têm muito a ensinar sobre os nossos dilemas atuais, a recomendação é clara. Busquem ler a obra inteira. Ela está no livro Patrística, volume 14, Basílio de Cesareia. Vale cada página lida. Com certeza. É o tipo de imersão que alarga a mente e traz lições valiosas. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco durante toda essa exploração aprofundada de hoje. O convite já está feito, esperamos vocês no nosso próximo episódio desta série. Até lá!